sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Comissão de Gestão de Escritório de Advocacia. A gente vai fazer podcasts contando histórias de advogados de Joinville. Então, eu trouxe hoje para o nosso primeiro podcast, que terão mais podcasts por aí, né? Vai ter, estamos programando fazer pelo menos quinzenalmente podcasts. Então, assim, vamos contar bastante histórias de advogados de Joinville. E a gente trouxe aqui a nossa queridíssima Edilce Eifert Marcos, né? Isso. Ela é formada em Direito e Contabilidade e pós-graduada em Direito Tributário e sócia da Steffen e Eifert Advogados. É professora do curso de Contabilidade e Direito. Seja bem-vinda ao nosso primeiro podcast da Comissão de Gestão de Escritório de Advocacia. Muito obrigada pelo convite, doutora Luana. Eu me sinto honrada de fazer parte desse primeiro podcast, né? E eu achei muito incrível a tua ideia de trazer advogados para compartilhar a experiência. A troca, ela faz com que todos nós cresçamos no conhecimento, né? Faz da gente pessoas melhores, com certeza. Parabéns pela ideia. Obrigada, com certeza, né? Eu acho que ouvindo histórias e transformando, né, compartilhando aprendizado é o que a gente aprende, né? É que na prática, às vezes, a gente aprende na prática, no dia a dia, cada coisa. Verdade. Né? Então, e como que você surgiu a ideia de fazer direito? Então, muitos anos atrás eu trabalhei num escritório contábil e não nasceu de mim. Na verdade, foi uma dica. Eu gostava muito de estudar a norma, né? Quando saía uma alteração de legislação tributária, eu gostava de estudar, interpretar e tornar aquilo num procedimento efetivo. E a contadora onde eu trabalhava na ocasião, ela disse, olha, você tem um perfil para fazer direito. E daí, eu com 32 anos de idade, fui lá e comecei o direito. E amei, me identifiquei muito com essa ciência. Maravilhoso. A doutora Edilce estudamos juntas na faculdade, Sim. Né? Foi maravilhoso, maravilhoso. Ela de uma sabedoria, assim, e de um aprendizado, a gente aprende muito com ela. Eu falo que tem coisas que eu trouxe da faculdade que ela que me ensinou, e até hoje eu uso isso para minha vida. Eu gosto muito da história dela. E ela teve 2 filhos na faculdade, 2 filhos antes. Como que foi essa história? Isso. Eu penso que a gente tem fortes porquês nessa vida, né? E se tem um porquê que vale a pena a gente lutar e buscar ser uma versão melhor de nós mesmas, é os filhos. E eu e meu esposo, a gente sempre desejou ter uma família grande. Porém, eu até demorei para decidir para mais filhos, né? Só depois dos 30. Então, eu tinha uma filha com 30 anos, né? E depois eu resolvi ter mais filhos e só tive mais 3. Na verdade, acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria uns 5, 6. Que delícia. E eles são os nossos fortes porquês, né, Luana? Uhum. A gente enfrenta todos os desafios com muito mais garra. Eu digo que o amor por um filho acaba sendo um combustível para te motivar a buscar sempre uma versão melhor de si. Com certeza. E um dos ensinamentos que eu levo para mim é que durante a faculdade, ela já com 4 filhos, grávida do 4º filho, né? Ela falava assim... E eu maluca já, faculdade, eu era jovem, não tinha casa, não tinha nada. Eu era sustentada, não precisava trabalhar, era sustentada pela minha mãe. E mesmo assim, a minha rotina já era conturbada. Aí eu falo assim, eu disse, como tu dá conta de tudo? Ela fala assim, não importa a quantidade, é a qualidade que você passa com os teus filhos. É isso que eles vão vão levar para a memória, né? Sim, eu lembro que numa ocasião a gente estava conversando em casa, né? E eu perguntei para cada um deles qual era a memória mais marcante que eles tinham. E a minha filha, ela conta de um momento que eu levei ela, inclusive, para o trabalho, né? E eu fiz, antes de começar o trabalho, eu fiz um piquenique no chão do escritório com ela. E daí a gente pegou os bonequinhos e fez assim, tipo como se eles fossem a nossa plateia. Botei uma música do Balão Mágico e a gente começou a dançar, né? E ali a gente dançou, brincou, fez a apresentação para nossa plateia. E depois ela veio o sono. Já em seguida veio o sono e ela dormiu. E depois eu trabalhei tranquila. Então eu dediquei talvez ali uns 20 minutos para ela e depois o quão melhor eu consegui produzir. Né? Porque eles querem atenção. Sim. E uma atenção de olho no olho, de qualidade, uma atenção verdadeira. Uhum. Então, quando você aproveita bem o teu tempo, você acaba sendo muito mais efetiva. Mais produtiva, em tudo que você faz. Mais produtiva, verdade. Isso mesmo. E qual foi a ideia de montar um escritório de advocacia?
Então, eu digo que foi uma sociedade arranjada. Eu estava no mundo contábil, né? Eu era empresária no ramo contábil e chegou um determinado momento que a gente conheceu um excelente contador lá na CIG, que ele era contador e o irmão era advogado. E a minha sócia era contadora, né? E eu também advogada. E daí a gente acabou unificando as famílias. E a Andréia e o Douglas que me apresentaram na ocasião do Dr. Cristiano. E foi assim, amor à primeira vista. E nós tínhamos talentos extremamente diferentes. Nós somos o dia e a noite. Né? Eu digo que ele é o meu gênio da lâmpada. Mas eu sou Aladim, que faço ele... renascer, assim, sabe? Faço ele trazer todos os talentos. E naquele momento a gente iniciou num escritóriozinho 2 por nada, eu digo, não era nem 2 por 2, era 2 por nada, de tão pequenininho. E ali a gente disse o sim, somou nossos talentos, conduziu essa sociedade com alguns pilares. Eu digo que um deles foi a humildade, né? Em saber ouvir, a sinceridade em saber falar o que de fato tu está pensando, e com isso a gente construiu uma relação linda de confiança, somando talentos. Porque a sociedade é um desafio também, né? Um grande desafio. São duas cabeças pensantes que às vezes se chocam. Ainda bem que deu tudo certo ali, né? Sim. E eu te digo mais, sabe, doutora, quando há humildade, eu ouço verdadeiramente com acolhimento a ideia dele. E eu sou sincera na minha devolutiva. Às vezes eu quero preto para uma situação e ele quer o branco. E com essa soma, às vezes a gente encontra uma solução ainda melhor, que é o cinza. Mas a gente chega nessa solução muito melhor porque a gente tem essa sabedoria de entender que nós queremos a mesma coisa, o melhor do escritório. E que a gente não compete, a gente soma. Né? Sim. A gente não está competindo ali estrelismo, conhecimento, não. A gente está ali para somar. E eu lembro que tinha uma época que eu tinha até vergonha de dizer que eu mal sabia, eu não sei nem mexer no EPROC, né? Porque eu sou gestão, eu cuido da parte de gestão. Mas eu pensava, meu Deus, uma advogada que não sabe nem operar correto, né? No EPROC. Mas esse talento era dele. Ele é um gênio, eu digo, mais inteligente do que ele sou eu que me tornei sócia, né? Claro. Que me convenci, esse gênio da lâmpada, em ser o meu sócio. Mas o que acontece? Hoje a gente não disputa espaços, a gente soma. Eu amo a gestão, amo o que faço. Né? Ai, e ele ama o que faz, que é coordenar com tanta maestria a parte técnica. E a gente também troca, porque os dois foram também adquirindo talentos no decorrer da sociedade. E essa troca, quando você tem essa troca verdadeira, aqui como nós, né? Eu não vou reter conhecimento, porque Joinville tem mercado para todo mundo, Luana. Tu já me deu tantas ideias boas. Né? Que bom. Então, você é uma menina incrível, com uma coragem admirável, né? Então, eu acho que essa troca acaba que todos nós saímos melhor do que chegamos. Ah, com certeza. É o compartilhamento de informação, né? Sim. Eu adoro isso. Eu amo conversar com pessoas, amo ouvir histórias, eu amo ouvir podcasts de histórias de empreendedorismo, né? Sim. Porque tudo a gente pode agregar ao nosso escritório. Né? Isso mesmo. Então, conversar com você sempre é uma grande sabedoria. Conversar com outros advogados sempre agrega a nós, né? Sim. E tá, daí você cresceu o escritório, se associou ao sócio e tudo deu certo. E quando vocês têm uma divergência assim, não deu certo, nenhum dos dois deu certo, como que vocês fazem nessa... A humildade. A humildade? A humildade em reconhecer que, às vezes, aquela minha convicção, ela não é plena, ela não é absoluta, né? Então, eu tenho que entender aquilo, às vezes, que representa um menor risco para o negócio, tenho que medir causa e consequência de tudo que a gente vai fazer. Porque nós queremos o mesmo, o melhor do escritório, ok? E se está divergindo, qual das ideias a gente vai colocar em prática? Né? Então, tem hora que eu tenho que ser humilde e entender que eu vou botar em prática a ideia do Dr. Cristiano e depois a gente vai fazer uma análise se aquela foi a melhor tomada de decisão. Sempre medindo o efeito, né? A consequência daquela tomada de decisão. E acaba que a gente sempre cresceu. Nunca foi um pirlim-pim-pim de crescimento mágico. Mas é constante. É constante. Esses dias a minha filha falou assim, mãe, como é que tu sabe tudo isso? Daí eu disse assim, filha, foi a trajetória. Foi o acúmulo do conhecimento. A Edilce, de 54 anos, certamente não sabe
com 24 anos não sabia o mesmo que hoje, né? Então, a gente acerta, a gente erra e a gente muito mais aprende com os erros. Com certeza. Só que daí você tem que ser... Primeiro, você tem que acolher que você não é perfeito. Tá tudo bem errar. Mas como eu vou lidar com aquela situação? Que aprendizado eu vou tirar? O que eu vou fazer para não repetir, né? Com certeza. Porque, às vezes, a prepotência te engessa. Aham. E te limita, né? Sim. Às vezes te limita e não deixa a gente crescer, né? A gente achando Sim. que sabe tudo, acaba a gente não conseguindo crescer porque está ali limitado, tentando fazer a mesma coisa que não está dando certo, às vezes, Sim, né? Sim, agora, recentemente, para a sucessão empresarial, né? Que eu estou agora no momento que eu já estou pensando em sucessão. O doutor Cristiano é alguns anos mais novo do que eu, né? Bem mais jovem. E eu penso já na questão de sucessão. Porque o nosso contrato prevê que quem escolhe o sócio é quem fica, né? E o meu sócio convidou a minha filha para participar como sucessora, né? Porque ele tem que querer a vinda dela, né? Então, eu já estou pensando nessa fase da vida, na parte de sucessão. E por mais que eu trabalhe muito com gestão, o doutor Cristiano me deu cada ideia extraordinária que eu não teria pensado. Ver que a ideia de sucessão da minha filha foi dele. Eu pensava em indenização de cotas. Né? Porque como é ele que escolhe o sócio, eu não pensei que talvez ele consideraria essa hipótese. E nem pensei que ela talvez aceitaria. Porque ela estava muito bem estabelecida, trabalhando no Estado. Enfim, e acabou que a gente não precisa estar engessado na área. Não é porque você é do técnico, vai ficar só na área técnica, ou você é da área de gestão, vai ficar só naquela área. Quando você soma esses conhecimentos, você acaba tendo um crescimento muito maior. E como que está sendo essa fase de sucessão, né? Tu comentou ali que a tua filha agora está começando a querer se interessar pelo escritório de vocês. Sim. Está sendo um desafio? É um grande desafio, doutora Luana, porque é assim, ó. Eu tenho que pensar que eu, como herdeiro, tenho meu esposo e tenho mais outros 3 filhos, né? E o que é justo com todos? Sim. Né? O que é justo? Quanto vale o escritório? Eu sempre falo ao meu sócio que isso é uma coisa muito importante, porque agora nós 2 estamos aqui. Se um de nós é natural que um vá num momento e o outro no outro, né? E é muito importante que a gente fale disso, porque às vezes eu lembro que teve um momento que ele disse: ai, doutora, eu não quero falar nisso, né? Eu disse, mas é preciso, porque nós 2 sabemos o quanto isso aqui vale, o quanto nos custou para chegar até aqui. Porque depois que eu partir, digamos, um exemplo, talvez tudo que ele pague a minha família ache pouco, e talvez ele ache demais o que a minha família quer receber. Então, quem sabe de fato quanto vale, somos nós 2. E digamos que hoje o nosso escritório tivesse um valor de 4 milhões. Como pagar? Não quer dizer porque vale é que tem lá na conta disponível. Claro. Como você vai indenizar esse herdeiro de modo que o escritório tenha liquidez para continuar? E isso é nós 2 que sabemos. Né? Qual é a capacidade financeira que tem para indenizar um herdeiro? Então, eu acho que é uma fala muito interessante, principalmente para os escritórios que são sociedades de fato, porque é muito comum também ter escritório familiar, né? Mas o meu é um escritório que é sociedade de fato. Então, é muito importante a gente fazer essa abordagem. Claro. Porque, às vezes, o óbvio de um não é do outro. Sim. E prever lá no comecinho, né? Sim, também. Vamos montar uma sociedade. Tá, como que vai ficar? Porque, como a doutora disse, o meu escritório é um escritório familiar. É eu e meu marido. Então, é mais fácil a gente organizar as coisas. Mesmo assim, uma eventual separação, ou eventual... já vai ser complicado, né? Sim. Imagina quando sustenta 2 famílias. Aqui, no meu, só sustenta uma. Da doutora sustenta 2 famílias. Isso. E ele tem que ter fluxo de caixa para isso, né? Sim, não é só vamos indenizar a outra pessoa e tá tudo certo. Exatamente. E isso eu acredito que seja algo que tem que prever lá no contrato social. Lá no começo. No acordo entre sócios. Isso, né? mesmo. Começa ali a importância de ter um contrato social, a importância de ter um acordo entre sócios. A importância de prever a distribuição de lucro, como ela vai se dar. Né? Porque, por exemplo, nós combinamos que os lucros são divididos em 3. 1/3 é meu, 1/3 é dele e 1/3 é do próprio escritório. Com isso, a gente pode investir em imóvel e esse imóvel até pode indenizar
futuramente um dos sócios retirantes, né? Isso mesmo. Então, é uma forma de você não mexer tanto na estrutura. E isso é um planejamento que a gente fez lá no começo, né? E estabelecer missão, visão. Um ponto muito importante é o quanto você quer crescer. Nós já tivemos grandes oportunidades. Nós fomos convidados, inclusive, a apresentar um briefing para a Nidec, em uma determinada ocasião. Mas escolhemos não fazê-lo. Porque nós queríamos ter um escritório de determinado tamanho, com tempo de vida, né? Que a gente não estava disposto a negociar. Não estou criticando quem quer crescer, sim, né? Tá tudo bem, cada um tem seus sonhos e ok. Mas também porque, às vezes, você tem um sócio que é totalmente desconexo. Né? Eu tenho muito valor em família, em tempo com família, dou muito valor para isso. E se tu pega alguém que não pensa assim, né? Pode ter um desencontro. Um choque de realidade, né? De expectativas do escritório, né? Exatamente. E isso é importantíssimo. O pessoal do escritório tem que saber muito a missão, valores do escritório para saber onde que quer chegar. Sim, porque até assim, né, doutora, às vezes você vai pegar um serviço em série. Eu tenho lá uma tese que eu vou replicar em série e vou olhar para a quantidade. Né? E na nossa missão, nós não temos essa linha de trabalho. A nossa é muito voltada à pessoalidade. Né? E com a pessoalidade, tu tem que ter uma equipe altamente técnica. Sim. Cada um escolhe como quer trabalhar. Mas no meu escritório, por exemplo, eu tenho um único estagiário para 14 advogados. É bastante advogados. Sim, então assim, o que acontece? A gente tem advogado, né, especialista em cada área, porque a gente tem essa questão da pessoalidade, do trabalho ser muito minucioso. Muito minucioso, detalhista, olhando o cliente de forma individual, não ter uma tese em massa. E tá tudo bem, cada um trabalha de um jeito. Sim. Pensa se meu sócio tivesse uma visão diferente. Não ia dar certo. Não ia dar certo, né? Então, a gente, lá no começo, eu lembro que a gente se reuniu e foi escrevendo. Uma das questões minha que eu coloquei é que eu queria o melhor escritório para se trabalhar. Sabe? Eu queria que as pessoas olhassem e pensassem, aquele lugar é muito bom trabalhar naquele lugar. Né? Agora, o meu último advogado da área bancária, ele passou lá acho que em primeiro ou segundo lugar, é procurador do município de São Francisco do Sul. Eu tenho uma outra advogada que partiu para uma baita oportunidade numa grande indústria de Joinville, outra que agora está lá no meu cível e passou no mestrado para a Itália, né? Então, eu digo que há uma troca gigante. Eles deixam o tempo de vida deles. E não tem nada mais precioso do que o tempo de vida. E a gente fica orgulhoso com isso, né? Sim. Quando eu já tive um podcast sobre... eu trazia empresas de Joinville para falar. E eu falava muito sobre isso, que quando a gente contrata alguém, a gente não quer que a pessoa fique ali, a gente quer que voe. Porque daí é aí que a gente está sabendo. Ou voamos juntos, na mesma velocidade, mas Joinville é incrivelmente cheia de oportunidades, grandes bancas, grandes indústrias, lugares incríveis para trabalhar, né? E muita gente de fora também vem buscar oportunidade aqui. Então, a gente cresce constantemente, mas às vezes os nossos passarinhos crescem muito rápido. E tá tudo bem. Houve troca, a gente entregou conhecimento, experiência, confiança, eles entregaram o tempo de vida, se dedicaram e todo mundo cresce. Hoje esses dias eu teve uma assessora de juiz que foi lá no escritório contar de uma segunda gestação. Porque ela tinha que ir lá nos contar, sabe? Trouxe um coffee break lá, e a gente tomou café juntas e ela contando. Isso não tem dinheiro que pague, porque nós deixamos marcas nas pessoas e também somos marcados. E de que forma a gente quer marcar as pessoas por onde a gente passa? Com certeza. E dando valor é que... Sim. Eu acredito, assim, que se eu quero deixar um legado, é dar valor ao meu conhecimento e transmitir meu conhecimento. Sim. É que a gente cresce, né? Eu digo, quem não cresce? Aquele que resolve estagnar. Daí, se tu ficar estagnado, a pessoa vai crescendo e você vai ficar para trás. Mas quando você tem alguém muito bom do teu lado, eu tenho uma menina que é incrível, sabe? A doutora Lívia é uma das pessoas que é meu braço direito lá no escritório. E pensa, ela era uma menina quando começou lá na recepção.
já assumiu a gestão da área bancária, a gestão da parte civil, e hoje ela é minha gerente geral, lá no escritório, né? Uma menina incrível. E ela é muito boa. E ela aprende com uma facilidade, ela é altamente dedicada. Só que ela tá toda a vida vindo. E ela me permite estar aqui. Eu estou aqui hoje compartilhando conhecimento porque ela me permite. Então, quanto mais ela aprende, ela cresce, mas eu também cresço. Com certeza. Nós duas crescemos juntas, sabe? Quando todos querem somar, a gente vê que todo mundo ganha. Hoje eu tenho muita gente que passou lá no escritório que indica cliente. Nossa, maravilhoso, né? Isso não tem preço, né? Não. E tá, você tem 14 advogados que trabalham para você. Sim, alguns são associados, outros têm alguns free, né? Que trabalham só de forma pontual, num serviço outro. E quando deu esse start, assim, agora a gente precisa contratar? Vocês eram só vocês dois, primeiramente, e depois começaram não, agora a gente tem que contratar, vamos ter que aumentar a nossa estrutura. Quando que deu esse start? Assim, foi natural, sabe? Não teve um momento X. A gente começou e gradativamente a gente foi crescendo. Claro que no primeiro ano eu segurei muito, porque eu já vinha daquele legado da parte contábil, que era uma relação de confiança, e eu sempre penso que o maior patrimônio que uma pessoa tem é a confiança do outro. Para mim, isso é inegociável. Para mim, o cliente, ele não é um processo, ele é uma relação de confiança. Para mim, o maior patrimônio é aquela pessoa, né? Então, eu sou muito preocupada com aquilo que eu ofereço, eu tenho que, de fato, entregar. E eu conheci, e eu disse que foi uma sociedade arranjada, né? Então, eu tinha que conhecer esse sócio na prática, e ele já estava advogando. E durante o primeiro ano, eu fui acompanhando a rotina dele, os trabalhos, e eu não divulgava, assim, em grande escala. Fui deixando a coisa vir naturalmente. E vinham alguns serviços, um trabalho, outro que era lá da contabilidade, né? E eu acompanhava de perto. E daí eu vi que eu tinha encontrado o gênio da lâmpada, né? Eu digo que ele meu Deus, ele é maravilhoso, né? Ele é muito inteligente, muito dedicado. O Cristiano é fora da curva, realmente. E daí eu pensei, meu Deus, eu ganhei na loto, pronto. Eu tenho um advogado dos sonhos do meu lado, né? E daí eu comecei a vender. E eu sou boa em vendas, né? E daí comecei a captar clientes, né? E fui acompanhando sempre de perto. A gente tinha muito conhecimento para somar, porque a área contábil também me trouxe uma bagagem incrível, né? Porque a pessoa tem muito dinheiro, ela tem muito problema, em todos os dos dois extremos, tu precisa de consultoria jurídica, muitas vezes, né? Então, enfim. E daí, naturalmente, o escritório foi crescendo, principalmente no segundo ano. Tanto que a gente já foi no segundo ano, a gente acabou indo para essa sede que a gente está até hoje, ali, na Rua Aracaju, né? E, enfim, e foi natural. Cada vez crescendo, crescendo, crescendo. E, graças a Deus, a passinhos lentos e constantes. Que maravilha, né? Sim. Que orgulho, né? Sim, sim. Quando a gente conta a nossa história, que a gente pensa, olha tudo que a gente passou. Sim. E que orgulho que estar aqui hoje, né? Com certeza. E essa ideia desse podcast, da Comissão de Gestão de Escritório de Advocacia, trazer ensinamentos como a da doutora Dilce, assim, para a gente compartilhar essas nossas dificuldades, sim, as nossas ideias, trazer parceiros, fazer network. Então, essa foi a necessidade de da gente criar na Comissão de Gestão de Escritório de Advocacia. E é tão importante, né? Porque eu penso lá no começo, né? Se alguém me perguntasse hoje assim, doutora, o que eu devo considerar para montar meu escritório? Primeiro, tem que estar dentro do teu coração, né? Mesmo. Uma vontade. E tu só vai ter a resposta se dá certo ou se dá errado se você tentar. Mas você também tem que ser cauteloso. Eu lembro que eu pensei assim, tá? Então, eu vou montar meu escritório. Primeiro, eu fiz reserva. Reserva, né? De emergência. Isso, eu fiz uma reserva, pensando que se 6 meses eu não tivesse renda para pagar o aluguel, a água, a luz, a anuidade, as despesas do dia a dia, em meio ano eu pegaria e fecharia as portas. Encerraria o contrato de locação, fecharia as portas e voltaria para o mercado de trabalho. Mas eu me dei a oportunidade. Mas me dá essa oportunidade, primeiro, é ter a reserva. Porque a gente não deve arriscar o que não pode perder.
Com certeza. E tudo é investimento. Investimento de tempo e investimento de valores. E eu tive que ficar um tempo sem receber nada, né? E então, sem lá receber na nada minha mesmo, casa, né? o meu marido tinha que dar conta. Até porque, num bom tempo ainda, tudo que entrava, a gente reinvestia. Isso né? mesmo. Então, a gente não conseguia fazer retiradas, né? Até falo assim, que eu sou advogada trabalhista, né? Sim. E às vezes, se eu optar a trabalhar com empregado e cobrar no final o processo, que normalmente quando a gente é advogado trabalhista é empregado, a gente cobra no êxito. A gente tem que prever o tempo de um processo, que às vezes é 3 anos. Então, exatamente, assim, doutora. a nossa reserva de emergência tem que ser no mínimo de 300 para começar a ganhar dinheiro. Se ganhar antes, sucesso. Mas a previsibilidade da reserva de emergência tem que ser no mínimo 3 anos. Exatamente. Daí a ideia, né? Eu quero ter um escritório que trabalhasse na área trabalhista e às vezes eu quero um sócio. Será que é interessante ter na mesma área? Porque daí vocês têm que prever que é 3 anos de reserva, né? Só de gastos, de investimento para começar a colher frutos. Às vezes, se você está iniciando uma sociedade, às vezes é interessante você buscar um talento que não tem. Eu vou trabalhar no cível, porque o cível tem mais questões que o retorno é mais imediato. Né? Uma análise de contrato, a elaboração de um contrato de locação. Então, somar talentos. Sim. Né? Claro que é interessante ter especialidade. Né? O meu escritório ele é full service. A gente atende em várias áreas. Né? E foi algo que eu percebi. Eu tenho épocas no ano que a Previdência dá um boom no faturamento. Mas tem épocas que, se eu dependesse só da Previdência, eu ia pagar muito para trabalhar. Né? E profissionais bons têm o seu valor. Sim. Né? Uma estrutura grande tem seu custo. Então, quando você mescla talentos e diversifica, você consegue ter mais equilíbrio financeiro. Fica uma dica, né, para quem está pensando em empreender aí no ramo jurídico, né? Unir esforços, né? Às vezes é necessário, né? Sim. Teu esposo também é da área trabalhista, doutora? Também faz trabalhista, previdenciário e civil. A gente previdenciário faz. E civil, né? Daí a gente advoga nas três vertentes também, porque só trabalhista é complicado, porque tem um fluxo de tempo, né? Sim. E eu falo que eu não falo nem 6 meses. Para nós, como a gente estava começando, vivia na casa dos pais, para nós foi mais fácil nessa questão, né? Mas foi uns 3 anos, assim, na luta, entrando dinheiro, reinvestindo dinheiro, entrando dinheiro, reinvestindo dinheiro. Então, assim, é uma previsão que eu acho necessária falar, não é 1 ano, às vezes, é 2, 3 anos. Sim. E a gente tem que ter objetivos claros. Eu quero ser advogada trabalhista. Então, assim, tudo que vem para me desfocar, eu já, não sei. E eu gosto muito dessa parte de gestão. Desde a faculdade, assim, eu acho que era uma das poucas que eu falava que queria ser advogada. Poucas. Porque ali era todo mundo, eu quero ser promotora, eu quero ser juíza, eu quero ser isso, verdade. Eu queria ser advogada, porque eu gosto muito dessa parte de gestão. Então, por isso que eu resolvi estudar sobre isso. Mas, então, eu estou, assim, equilibrando, assim. Eu estudo um pouquinho de gestão, um pouquinho trabalhista, um pouquinho de gestão. Sim, Mas a gestão é encantadora, né? A área de gestão, né? Porque tu é praticamente, assim, de certo modo, um maestro de uma orquestra, né? E para que tudo flua com tranquilidade, para que flua com eficiência, com eficácia, acaba que precisa ter criando procedimentos, acompanhando a aplicação desses procedimentos, né? Eu vivo tendo que retomar, né? As nossas reuniões gerais, a gente, quando desvia um pouquinho da rota, a gente já estabelece reuniões periódicas para voltar para o trilho, né? E assim, cada caso é um caso. Sim. Cada escritório é único. E não existe uma receita de bolo. Não. Então, assim, para fazer a gestão do escritório da doutora é uma coisa, para o meu escritório já é outra totalmente diferente, porque os objetivos de vida de cada um são diferentes. Sim. Quando eu dou palestra sobre gestão ali, eu falo que a principal arma do gestor do escritório é a clareza de onde quer chegar. Sim. É onde que a gente quer chegar. Eu quero um escritório que bombe, que cresça gigante, que faça ação em massa, ou eu quero um escritório que eu tenho tempo de qualidade.
né? Que eu posso sair 3 horas da tarde para tomar um café com a minha família. Então, assim, aí eu consigo injetar preço, porque eu não quero quantidade, eu quero qualidade de ações. Eu quero aquele cliente bom, né? Eu não quero aquela quantidade de... Acaba peneirando, né? Então, assim, o mais importante de tudo é ter clareza de onde a gente quer chegar. Sim. E até essa clareza aplicar no dia a dia. Hoje eu ainda atendi um cliente, né? E fui muito clara, né? E eu desenho. Né? Já fui professora, então eu desenho para a pessoa entender. Olha, meus honorários na área previdenciária é 30% mais 2 benefícios. Você vai encontrar no mercado quem cobre só 20%. Eu tenho uma colega que cobra 30 mais, acho que 5 ou 6 benefícios, mas ela é excelente. Ela é maravilhosa e merece cada centavo do trabalho incrível que ela entrega. E cada um tem que precificar de acordo com a sua estrutura e, inclusive, de acordo com as metas que a pessoa tem para a vida, né? Então, são escolhas. E o cliente nosso, ele tem que fazer essa escolha. Tem que. Né? Eu jamais quero que o meu cliente um dia converse com um colega e diga assim, pô, cara, tu pagou 30%, pô, eu paguei só 20%. E eu deixo muito claro, e tá tudo bem tu querer fazer orçamento, buscar uma segunda opinião, né? Claro. Eu acho que todo mundo cresce, que tem mercado para todo tipo de cliente e de profissional. Com certeza, né? Com certeza. Tem aquele que pega na internet, qualquer um serve. Tem aquele cliente que, não, eu quero uma pessoa que é boa, que me dê resposta. Então, eu vou lá no escritório tal. E é assim, então a gente tem que saber que tipo de escritório que a gente quer, aonde que a gente quer chegar, né? Faz toda a diferença, ter a clareza doutora. De tudo, assim. Eu comento muito, né, que eu tive uma ocasião, um cliente maravilhoso. Ele era da Argentina, salvo engano, e ele tinha várias lojas aqui em Joinville, alguns municípios aqui perto, e teve uma ocasião que ele queria que eu prestasse um serviço que envolvia direito internacional. E eu falei para ele, né, que eu não trabalhava nessa área. Ele disse, mas doutora, tudo que tu fez para mim até hoje, tudo deu certo. Sim, porque eu tinha essa expertise para entregar, né? Às vezes dizer não é sabedoria. Claro. Né? E não, eu sempre digo assim, não é porque eu dirijo um carro que eu sei tirar um caminhão bitrem do lugar. É capaz de eu estourar uma caixa de marcha. Sim. A palavra dirigir não significa que é qualquer veículo que eu vou poder conduzir, né? E assim eu vejo que é o direito. Você vai conduzir um processo de acordo com a tua expertise. O que você tem para entregar? O que você está disposto a fazer? E daí é onde você falou, ter foco aonde você quer chegar. Porque se você fazer de tudo um pouco, às vezes você vira um clínico, nada contra um clínico geral, mas eu digo, sabe, tu não consegue. Tu pode ser a melhor cardiologista de Joinville. Tu não vai saber o grau do meu óculos. Eu vou ter que ir no oftalmo, correto? Né? Então, assim é qualquer ciência. O direito também. A gente aprende lá na introdução ao estudo do direito, né? Com a nossa querida Maria de Lourdes, né? Dos ramos do direito. Eu lembro, eu conto o que ela me ensinou até hoje, né? Leva esse aprendizado para a vida. Esses ramos, assim, é o direito, como a medicina, são vários ramos. E se você quer ser muito bom em algo, lá no escritório nós temos isso. Tem lá na Previdência uma pessoa especialista, mestre, ninja em PCD, que é algo novo. Se a gente querer fazer de tudo, acaba que não consegue mergulhar naquela ciência a ponto de entregar algo tão diferenciado. Com certeza. Né? Muito boa a sua dica, doutora Luana. Viu? Então, e a comissão veio trazer esses esclarecimentos para a gente, né? Por isso que a gente vai ter sempre reuniões periódicas, uma vez por mês tem reuniões, a gente divulga no grupo de WhatsApp. Para quê? Para a gente unirmos esforços e juntos entendermos como funciona essa maquininha da gestão, né? E pensar no nosso caso concreto. Sem contar que é um momento terapêutico. Eu já posso estar dispensando o divã do meu psicólogo. Ai, que maravilha! Lá é maravilhoso, é incrível a troca, né? O nosso penúltimo encontro foi incrível. Eu não tive a oportunidade de estar no nosso último, né? Mas o nosso penúltimo eu levei, assim, coisas para a vida, né? Incrível, né? Maravilhoso. É isso aí. Então, sejam bem-vindos à Comissão de Gestão de Escritório de Advocacia. Queria agradecer a presença da doutora Edilce aqui, que compartilhou lindamente os ensinamentos. Queria agradecer a todo mundo que está ouvindo nosso podcast. E quer deixar alguma mensagem? Dizer que a vida não volta para a gente viver, né? Então aproveitem, peguem esse tempo de vida que Deus nos dá e invistam naquilo que há de melhor, tá? Muito obrigada, então. Obrigada também pela oportunidade, doutora. Obrigada.